Nas profundezas do Vale do Jequitinhonha, um homem simples testemunha o terror ancestral de um lobisomem que assombra sua vila em plena Sexta-feira Santa. Um encontro sobrenatural que revelará segredos sombrios e um destino trágico selado sob a luz da lua cheia. Meu nome é Joaquim, nascido e criado no sertão das Gerais, num lugarejo esquecido entre os morros do Vale do Jequitinhonha. Essa história que vou contar não é invenção, não. É lembrança viva de uma noite que mudou tudo. Já se vão mais de 40 anos, mas o que vivi naquela madrugada ainda volta nos meus sonhos, como se tivesse acontecido ontem. Naquele tempo, minha vida era simples. Trabalhava na roça, criava umas galinhas, e de vez em quando, ajudava no curral do compadre Zé. A vila onde eu morava nem nome direito tinha, o povo chamava de Buraco Fundo, porque ficava num vale tão escondido, que até o sol demorava a chegar. A fé era forte, e o medo de coisas do além, também. Minha avó dizia que Sexta-feira Santa não era dia de fazer barulho, nem de sair tarde de casa. É noite de alma penada, e de bicho que vira gente, ela dizia. Eu ria disso. Era jovem, cabeça dura, e achava que medo era coisa de velho. Naquele ano, a Sexta-feira Santa, caiu justo num dia de lua cheia. E foi nessa noite que tudo começou. Eu estava na casa do compadre Zé, jogando truco e tomando umas cachaças artesanais, que ele mesmo fazia. A mulher dele já tinha ido deitar-se, mas nós dois ficamos proseando até tarde. Falamos de tudo, política, colheita, e até de uns rastros estranhos que ele tinha encontrado, perto do chiqueiro. Mas ninguém deu muita bola. Quando o relógio bateu quase meia-noite, me despedi e fui embora, rindo do jeito estabanado do Zé, que já estava meio bambo, da pinga. A estrada até minha casa passava por um mato ralo e uma ladeira chamada Capim Bravo, nome que já dava calafrio nos mais antigos. Diziam que ali já tinham visto assombração, mas eu nunca vi nada. Até aquela noite. A lua cheia estava alta, iluminando a estrada de terra batida com um brilho frio, quase prateado. O silêncio era espesso, só quebrado pelo som das minhas botas na terra seca e o farfalhar do vento nas folhas do capim alto. Já devia passar da meia-noite quando comecei a subir a ladeira do Capim Bravo. Foi ali que ouvi um uivo. Não era de cachorro, não. Era mais agudo, sofrido, como se carregasse a dor de quem já nasceu condenado. Parei na hora. Meu coração disparou, e o restinho da cachaça sumiu como água no chão rachado. Esperei. Pensei que fosse minha imaginação, até ouvir de novo. Mais forte. Mais perto. Os bois no curral do Senhor Maneco, que ficava ali perto, começaram a mugir e bater as patas, nervosos. Corujas voaram de repente, como se fugissem de algo vindo do fundo da mata. Um arrepio subiu na espinha. Aquele tipo de silêncio que vem antes da tempestade tomou conta. Foi aí que vi. Entre os galhos retorcidos do mato, uma sombra se mexeu. Grande. Rasteira no começo, mas logo foi se levantando, crescendo. O capim se abriu, e dela surgiu um vulto, um bicho em pé, com pelos escuros, grossos, cobrindo o corpo todo. Tinha braços compridos, e garras que brilhavam à luz da lua. Mas o que mais me gelou o sangue foram os olhos. Vermelhos, incandescentes. Não eram olhos de bicho. Eram olhos de alguém que um dia foi humano. Tentei correr, mas as pernas não obedeciam. Fiquei parado, tremendo, suando frio mesmo com o vento cortante soprando do norte. O lobisomem, porque não podia ser outra coisa, soltou mais um uivo, dessa vez tão forte que senti o peito vibrar. Foi nesse momento que o instinto falou mais alto. Virei as costas e desci a ladeira correndo feito alma penada, tropeçando nas pedras, ralando o joelho, sem olhar para trás. Só queria chegar em casa. Só queria escapar. Mas o pior ainda estava por vir. Cheguei em casa com o peito estourando de tanto correr. Tranquei a porta, fechei cada janela e me encostei na parede, tentando recuperar o fôlego. A casa era simples, 2 cômodos, paredes de pau a pique, telhado de telha velha. Mas naquele momento,
Parecia meu único abrigo contra o inferno que eu tinha visto. Ainda ofegante, fui até o quarto e peguei a espingarda do meu pai, uma velha cartucheira que ele usava para caçar tatu. Nunca pensei que um dia fosse empunhá-la para me defender de algo que nem sabia se era deste mundo. Do lado de fora, o silêncio tinha voltado. Mas era um silêncio pesado, ameaçador. Fumaça, meu cachorro fiel, começou a rosnar. Depois, a latir como nunca tinha feito. Um latido aflito, desesperado, como se estivesse vendo o próprio diabo. Abri uma fresta da janela. E vi. O lobisomem estava ali, no meu terreiro. A luz da lua deixava seu corpo ainda mais monstruoso. Os pelos negros reluziam, os músculos se moviam como cordas prestes a se romper. Ele caminhava devagar, farejando o chão, as paredes, como se procurasse uma entrada, como se soubesse que eu estava ali dentro. Seu focinho tremia, as garras arranhavam a terra, deixando sulcos fundos. Fumaça avançou contra ele. Foi rápido. Um golpe só, e o latido virou um gemido fraco. O cachorro caiu, sem vida. Um nó se formou na minha garganta. Aquilo não era só medo. Era dor. Era raiva. Sem pensar, destranquei a porta com o cano da espingarda apontado. Saí. O lobisomem virou na hora, os olhos acesos me encarando, como brasas vivas. Ficamos frente a frente. Eu e ele. Homem e monstro. Foi então que vi algo estranho. Atrás daquele bicho havia mais do que selvageria. Havia dor. Era como se ele carregasse o peso de um fardo antigo, como se não quisesse estar ali. Um segundo de hesitação, e ele deu um passo à frente. Eu atirei. O estampido ecoou pela mata como trovão em noite seca. A bala acertou o ombro do bicho, que uivou de dor, deu meia volta e disparou para dentro do mato, sumindo entre as árvores como um pesadelo fugindo da aurora. Fiquei ali, parado, com as mãos tremendo, o rosto molhado de suor e lágrimas. O terreiro cheirava a pólvora e a sangue. Mas a história ainda não tinha acabado. Na manhã seguinte, a luz do sol chegou tímida, como se também tivesse medo do que acontecerá naquela madrugada. O terreiro estava um silêncio só. O corpo do Fumaça ainda jazia estirado perto da cerca, e as marcas das garras do lobisomem estavam fundas na terra. Nem os passarinhos cantavam. Fui até o curral do Sr. Maneco, onde os bois tinham ficado agitados na noite anterior. E lá estavam, mais marcas, rastros grandes, fundos, de patas que pareciam humanas, mas com dedos longos e pontiagudos. E sangue. Manchas de sangue seco no chão. Segui os rastros. Eles iam na direção do ribeirão, atravessavam a pontezinha velha e seguiam mata dentro. Curioso e assustado, continuei até que as pegadas começaram a desaparecer, como se o bicho tivesse virado fumaça. Mas o que me deixou de queixo caído foi quando percebi para onde os rastros apontavam, a casa do Tião Bento. Tião era um sujeito estranho. Vivendo sozinho num casebre afastado, pouco falava com os outros. Trabalhava quando queria, bebia mais do que devia, e era daqueles que olhavam para a gente como quem esconde alguma coisa. Diziam que era o 7º filho homem, nascido numa sexta-feira santa, e velho povo lá sabia o que isso queria dizer. Bati na porta. Nada. Bati de novo, mais forte. Tião. Ô Tião. Tá aí? Nada. Empurrei a porta. Estava encostada, não trancada. Entrei com a espingarda na mão, sentindo o cheiro de mofo e remédio. A casa estava em silêncio, só o som da madeira rangendo sob meus pés. No canto, deitado numa esteira, estava Tião. Suado, pálido, com um pano velho enfaixado no ombro. A mesma altura do tiro que eu tinha dado. O que aconteceu, Tião? Ele virou o rosto lentamente. Os olhos estavam fundos, vermelhos. Não de raiva. De cansaço. De culpa. Eu tentei, murmurou, quase num sussurro. Mas não consigo mais controlar. Fiquei parado. O mundo girava ao meu redor.
Era verdade então. Ele era o lobisomem. Saí dali sem dizer mais nada. O povo da vila logo soube. Mas ninguém falou disso abertamente. Em lugar pequeno, segredos viram silêncio, e silêncios viram lenda. Tião ficou recluso, e nunca mais apareceu em dia de lua cheia. Alguns dizem que morreu. Outros, que se mudou pro fundo da mata. Mas eu sei que, naquela noite, eu atirei no monstro, e acertei o homem. O tempo passou. As marcas daquelas noites foram sumindo da terra, mas não da memória. Ninguém mais viu o lobisomem depois daquilo. O povo parou de comentar o nome do Tião Bento, como se evitar falar fosse a única forma de esquecer. A casa dele ficou vazia por um tempo, depois a mata tomou conta. Eu segui minha vida. Casei-me, tive filhos, continuei lavrando a terra como sempre. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Não era mais só medo do que existe nas sombras. Era respeito. Uma consciência de que há coisas no mundo que escapam da nossa lógica, que carregam uma dor antiga, um fardo que não se escolhe. De vez em quando, em noites de lua cheia, eu ainda ouvia uivos vindos das montanhas. Uivos longos, tristes, como lamento de alma que não encontra descanso. O povo dizia que era só lobo-guará, mas eu sabia que não era. Aquele som eu conhecia. E mesmo anos depois, meu coração ainda acelerava ao ouvi-lo. Hoje, com a barba branca e os olhos cansados, sentado na varanda de casa vendo o tempo escorrer feito café coado, eu lembro daquele tempo como se fosse outro mundo. Um mundo onde a noite escondia monstros, sim, mas também homens partidos, almas feridas. E se você, algum dia, for andar pelas bandas do Vale do Jequitinhonha numa sexta-feira santa, debaixo de lua cheia, preste atenção nos sons da noite. Nem todo uivo vem de um bicho. Às vezes, é só alguém tentando avisar que ainda está ali, carregando sua maldição, esperando o fim. Agora se inscreva no canal e deixe o gostei se não vou atrás de tu, cabra.